Oi, anjo de luz, louvado seja, viu? Ai, que como Deus é misericordioso, né? A gente nem se dá conta disso. Tão pouco a gente se dá conta disso. É só nos desdobramentos da vida que a gente começa a perceber como que tudo está interconectado, viu? Ai, eu até assim respiro, porque olha que você soubesse, né? Cada dia que passa, quantas coisas não acontecem, quanta gente não é tocada, quantos exemplos não são plantados na terra de pessoas que finalmente compreenderam, viu? Que o espírito é imortal, que o próximo existe para ser amado e que cada dia é preciso que se apresentem as provações do processo evolutivo. Essas pessoas que compreendem isso, viu? São como flores no jardim de Jesus. Será que você é uma? Aí com certeza, né? Vamos ver? Vou contar a história, você vai me dizendo certinho o que você faria no lugar de cada um. Olha só. Então, que começou desse jeito, né, a história que eu vou contar. Primeiro que, como eu já disse, né, tenho 77 anos, então de dia eu faço uma siesta, né, que é um sono assim, que dizem que é um sono refazedor, tudo. Eu durmo um pouco, meu guia fala, Vicentina, vamos. Eu digo, não precisa nem me convidar, que eu vou mais do que rapidamente, porque assim eu estudo desse lado, estudo do outro, e do outro estudo é muito mais rápido, né? Muito mais profundo, porque quando você sai do corpo, você pode volitar, você pensa, você já chega rapidinho no lugar, tudo. Né? Aqui as coisas já acontecem muito mais devagar. Então você aprende muito, parece que meia hora que você passa do outro lado, parece que passou um ano. Aí eu estou exagerando, me perdoe, não se deve exagerar na vida, viu? Porque torna a sua vida dramática. Mas meia hora parece que passou, tipo, né? Que na Terra meia hora, lá parece que durou 3 horas o tempo que você ficou do outro lado, viu? Que lindo que é essas coisas que não dá para explicar. Mas eu dormi um pouquinho mais dessa vez, né? Mas porque a história estava se estendendo e eu fui ficando. E o guia falou: pode ficar que o seu corpo lá tá tranquilo, né? Que nem que eu deixo. Aí quando eu saio, eu já deixo. Eu sei que o meu netinho tá fora, e se ele vem, ele deixa eu quietinha também. E eu fico ali, né? O meu corpo fica ali dormindo e eu saio do corpo e faço desdobramento. E é uma mediunidade, né? Que na graça de Deus me foi confiada. Olha, não brinque com mediunidade, viu? Você foi confiada por você tem que manter aquilo limpo, equilibrado, disponível e o instrumento afinado que sirva ao propósito justo, viu? Que leve conforto para as pessoas. Pronto, tudo. Eu estava falando, né, que pronto, saí do corpo, tudo, fui fazer o meu desdobramento. Eu não esperava, né? Aí a gente não deve viver de expectativa, transformar desdobramento num parque de diversão, que tanta gente que eu vejo fazendo isso. Aí pede tanto para ter o tar do desdobramento, para só por curiosidade, que chega do outro lado diz assim, vamos trabalhar. Ele diz, aí eu não quero, não sei, eu tenho medo. Confia sempre, viu? E se for para ver bem, que se você pede para trabalhar e vai com disposição, é muito mais fácil de você ser, como dizem aqui na Terra, né, recrutado. O serviço do bem.
Sempre precisa de um trabalhador disposto para servir nas hostes de Jesus do outro lado, viu? E quando chega um, que o Espírito vê que realmente não está querendo enganar, né? Ele recruta. E aí você pega, né, tudo. E tem a experiência que você tanto quer, né? Ai, que linda a experiência do desdobramento, viu? Você nem sabe que coisa mais linda que é. Mas eu não digo que as pessoas façam por curiosidade, viu? Deve fazer, mas não deve fazer assim, né? No caso. Ai, pera que eu tô saí um pouquinho ali da cozinha e vim para cá. Não deve fazer por curiosidade, que nem que eu estava falando, viu? Faça, mas faça porque é a entrega, né? Em favor do serviço ao próximo. Pronto, tudo. Aí eu queria que eu estava falando tudo. Eu tive esse. Ai, que lindo que foi quando me dei conta, né, que eu já estava consciente, porque tem o desdobramento que você não lembra nada, né? Eu, graças a Deus. Aí não sei se, né, é bondade de Deus isso daí, porque eu não sei explicar de outro jeito que me permitia, eu tão pequenina que eu sou, né, ter essas experiências assim, é que nem que dizem os estrangeiros, inorvidável, que quer dizer inesquecível, né, que marca o espírito para sempre, que eu tenho que contar, mas eu vou contar, vocês vão ver. Eu vou conseguir contar nesse dia agora, enquanto que eu estou falando, até que termine esse áudio, e se Deus quiser, eu vou conseguir contar tudinho para você, viu? Como que foi esse desdobramento. Quando eu vi, a gente já estava lá, um moço. Ai, um moço tão bonito, né? Mas estava um pouco mal encarado naquele dia, que era hoje, né? Naquele dia para você que está ouvindo. Mas estava ali um pouco mal encarado. Chegou uma mulher, estacionou o carro. E ele é cheio de ser correto, né? O guia dele, a gente chegou perto e disse: Olha, vocês prestem atenção. O que vai acontecer aqui? Eu estou falando para ele não ser tão exigente com os outros. Estou dizendo a ele de ser mais exigente consigo mesmo, né? Buscar corrigir onde erra, porque todos somos imperfeitos. E se você corrige onde você erra, ai, que lindo será. Porque depois não tem. O meu neto falou que você viu a última live dele. Ele falou que o outro tropeça na escuridão, que existe porque aqueles entre nós que sabe melhor e não faz, o que sabe ser direito de fazer, dever seu de fazer, viu? Não faz, e quando você não faz, além de ir para o seu livro da vida, você deposita no mundo, como que chama, né? Você deposita no mundo escuridão, que chama. Então, você, muito cuidado com isso, viu? De colocar na terra escuridão, com as coisas que você sabe que pode fazer e não faz. Olha, você pode beber 8 copos de água por dia, por que não faz? Você sabe que você deve dormir direitinho, por que não dorme? Você sabe que não se deve levar na boca, no nariz, nem na veia, nada que seja entorpecente que te dê. Olha as crianças brincando ali, que lindo. Brincando de monstro com o cachorro. Aí ele fingindo que tá todo assustado. Ai, que linda que é a criação, né? Sabe brincar e tudo. Uma garotinha deve ter uns 3 aninhos, acho. 2 anos tem. Loirinha, que linda, né? Que eu tô aqui no segundo andar, ela tá lá na vizinha, na parte de trás, brincando de monstro com o cachorrinho. Aí a gente deve sempre, né, ver as coisas que acontecem e tomar como exemplo e aplicar na nossa própria vida, né?
Pra gente se levar as coisas com mais leveza, né? Ai, o outro que é tão sério e acha que seriedade tem a ver com ser carrancudo, ser fechado para as coisas boas, né? Não tem a ver com isso. Seriedade tem a ver com responsabilidade para com cada compromisso assumido, viu? Pronto. E aí a gente chegou, né, naquele estacionamento, que era um estacionamento um pouquinho grande. E, e pronto. Um lugar bastante bonito, né? Como dizem os outros, chique até, viu? E aí o que que me acontece? A gente chegou um rapaz, né, que tava, que tinha acabado de estacionar, tava esperando não sei o que, tava ali esperando. Daí viu essa senhora, né, chega correndo com tanta pressa e estacionar o carro dela, mas ela quase que não fechou o vidro do carro, apertou lá o botãozinho que fez pric, pric, e aí como que chama o vidro, subiu sozinho. Olha que interessante, né? No meu tempo não tinha isso. Eu vejo isso hoje também, né? Mas em desdobramento parece uma coisa interessante, mais interessante. Pronto. Então o guia falou: você veja o que, que vai acontecer. Olha, ele não me deixa influenciar ele positivamente. Você vê aqui, não tem nem. Você vê algum espírito zombeteiro aqui? Eu falei, não sei, posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, não vejo, não vejo. Olha, eu até pergunto licença para falar, porque um guia espiritual desse perto de mim, ai, quanta luz que eles têm, viu? Se você soubesse, você escutaria mais eles. Eu acho que se você soubesse a luz que o seu guia espiritual que está aí do teu lado agora tem, aí você se sentiria muito mais protegido, protegida, né? Muito melhor amparado. Teria, assim, uma irrestrita confiança, né? De saber que, aí, veja o seu caso, né? Você pensa numa pessoa que você ama, ou que você já amou, e enquanto amava, o que que você queria para ela? Ou melhor, não era? Então, você ia proteger ela de todo jeito, mas você dependia que ela te escutasse. E depois, se ela não escutasse, caísse, o que que você faria? Você ia lá, puxava um pouco a orelha, né? Dependendo da sua evolução, com respeito, com amor, com carinho, mas puxava um pouquinho a orelha, né? Olha que você fez, não deveria me escutar, mas não tem problema, me dá a mão que eu te levanto, e eu te oriento, e na outra você não cai mais. Você faria isso? Imagina um espírito desse que é milenar, que tem uma luz tão. Quando você chega perto deles, eles começam a conversar, você acha que é você, você te pergunta aí, eu posso falar? Foi um pouco divertido, ele riu e disse, não, mas você não se acha menor que eu, como dizer pela humildade que ele tinha, né? Ele é um espírito assim que e naquele lugar se via tanto espírito entrando e saindo, entrando e saindo. Depois que eu fui me dar conta do que era, mas no começo eu falei assim, ai, que tanta gente trabalhando nesse lugar aqui. Mas eu fiquei focado no que eu tava lá para estudar, né? Não fico bisbilhotando muito mais coisa. Aí eu encostei aqui no guarda-roupa, ele disfarçou. Pronto, vou desencostar. Agora eu encosto na cama. Pronto. Aí você tem a minha idade, você vai ver como é que é. Mas eu não reclamo, fico feliz com todas as limitações que a idade vai propondo. Eu não tenho muita, graças a Deus. Mas cada um com a sua cruz, não reclame, porque a cruz é o que faz a gente chegar mais perto de Jesus, viu? Pronto, daí ele disse, olha, você presta atenção, eu estou tentando influenciar ele, ele está fechado. Fechado, não me escuta. Olha o que ele vai fazer. Você preste atenção, porque o guia já até, ele tem premonição, né? Ele sabe ler, sabe quando você
Você sabe o que é bilhar? Por exemplo, tem o taco, tem a bolinha, tem a mesa, tem as caçapas, tudo. Esse jogo. Que quando você bate uma bolinha, dependendo onde você bater nela, ela vai bater na outra, que vai bater na outra, e a quarta bolinha ou a quinta que vai cair no buraquinho, quando você é experiente, né? Qualquer um não faz. Então, o guia espiritual é do mesmo jeito, ele sabe até onde que vai terminar a história, dependendo onde você bate com energia na situação. Sabia disso? Olha, mais uma coisa que você aprendeu com a avó, né? Pronto. Gostei de ser intermediária dessa coisa linda, né? Que até eu aprendi falando por você agora, como meu guia está me ajudando nessa história aí. Mas eles são assim, eu percebi isso e eu sinto isso, e esse é meu posicionamento. Ele está me ajudando a costurar bem direitinho as frases, né? Para ficar aí um bordado lindo no seu coração, viu? Pronto. E os guias espirituais são assim, viu? Então, você bate numa bolinha aqui, ele já. Bolinha que diz, né? Você dá um impulso energético aqui, ele já sabe o que vai acontecer 4, 5 quadros para frente. E o guia disse: ai, presta atenção. E a mulher chegou correndo, estacionou. Ele disse: oi, oi. Gritou com ela: aqui não é lugar de estacionar, que você estacionou no lugar de deficiente. E ele pegou, não sei o que era que ele tinha na mão, que eu não lembro. Aí era um pano, não sei o que era que ele tinha na mão, que ele jogou no chão com força. Aí ela disse: aí eu não estou entendendo o que o senhor está querendo me dizer, o senhor. Eu preciso correr agora, depois de qualquer coisa o senhor fala, a gente conversa. E ela saiu correndo e ele começou, né, a esbravejar tudo, deu um chute no carro dele, foi lá, pegou no carro dela. Que diz esse povo que estaciona no lugar de deficiente, chega, acabou. Agora vai ver o que é bom para tosse. Aí ele pegou a chave do carro dele. Nunca faça isso, você viu? Mas de jeito nenhum, nenhum tipo de ocasião você faça isso. Ele riscou o carro dela. Disse assim: aí agora ela aprende. Mas ele mesmo não era deficiente. Ali tinha outras vagas de deficiente, porque o estacionamento era grande e aquela vaga estava ali porque foi recém-mudada. Enfim, eu olhando assim, eu já disse: ai, eu comecei a chorar. O guia pôs a mão no meu ombro, disse: calma, Vicentina, calma, porque senão você volta pro corpo, não se pressione tanto. Eu disse: mas olha, um moço tão bonito, vejo aqui o quadro espiritual dele, teve uma educação tão boa, dinheiro que tem para esbanjar, que tanto dinheiro que ele tem, por que que vai fazer isso, meu Deus do céu? Tanta gente queria ter um terço do que ele tem e não tem. E ele faz isso com toda a educação que ele teve. Aí eu falando agora, explicando pra vocês, eu choro de novo, porque isso não tá certo, né? Você pegar e ter mágoa de alguém e fazer maldade pra ele, mas de jeito nenhum, isso que nunca passa na sua cabeça, viu? Primeiro que você guardou mágoa, que já é um engano seu, que não deveria guardar mágoa do outro. Porque o outro, sobretudo quando faz um erro, né? E quando o erro é com você, que dói muito, é a hora que você mais deve se apegar no, nos seus valores éticos, morais, espirituais, viu? E no caso de quem é cristão, segurar na mão de Jesus. É essa hora, viu? Pronto. E aí você não rebater uma maldade, não ficar magoado nem magoada, e muito menos chegar nesse ponto de se predispor a fazer uma maldade para alguém, e ainda mais por detrás,
que a pessoa não tem nem como se defender. Daí ele estava passando a chave, ele entrou uma casquinha, né, da pintura na unha dele, ele ficou com raiva, deu um murro. Mas ele deu um murro com inteligência, que ele cobriu com o pano, né? E quebrou o vidro, né, da porta de trás do carro. Eu não sei onde que tá com a cabeça esse povo. Depois você fala, né? Quem não tem instrução não é essa doença, né? Da mágoa, do ódio, falta de amor próprio que faz isso. Isso aí permeia por todo tipo de pessoa, com ou sem dinheiro, que dá abertura para isso e hospeda pensamento que não deve na cabeça. Viu? Não seja assim você. Se o outro errou, perdoe. Se você errou, peça perdão. E vai se corrigindo, se melhorando para não repetir. E se foi com você que o outro errou, saiba que você também é imperfeito, imperfeita, viu? Pronto. Aí riscou o carro dela, quebrou. Ele disse, agora pronto, a hora que ela voltar, eu vou me fazer de João sem braço. Ela não quis me escutar, também vou fingir que eu sou surdo. Aí o que aconteceu? Não sei, não vi nada. Não falo nada, não sei de nada, não escutei nada. Olha, eu já até estava programando como responder a ela quando eu voltasse. E olha a maldade de querer ver ela voltar e a cara que ela ia fazer. Por que razão faz isso com o outro? Mas nada fica sem resposta, viu? Nada fica sem resposta. Passou ali meia hora, 45 minutos. Ela voltou porque ela veio correndo só fazer uma coisa que ela disse, né? E terminou de fazer, voltou correndo para o outro lugar que ela tinha que estar também. Que não era nem para ela ter saído de lá. Pronto. Daí quando chegou, que ela viu o carro dela, ela disse: ai, o meu carro, alguém, olha o que aconteceu, tanto que eu queria, que é aniversário de minha filha, dar um presentinho a ela, a gente tem economizado tanto. A gente tem economizado, ajudado a família de meu marido, que não tem condição, né? E esse carro foi aí, né? O que a gente ficou, né? Que eles tinham 2 carros, depois com as doações que eles foram fazendo, com os problemas que tem, né? Do coronavírus, tudo. A situação foi apertando e eles, para não deixar, né? A família e caindo, o carro nem era um carro de luxo, era um carro assim popular desses, né, que diz HB20, acho que chama. É popular, não é esse carrão. Eles foram diminuindo de status social, né, ela e o marido, que tem uma profissão muito linda, para modo de ajudar os mais necessitados que eles viam que precisava. Daí ela queria poder, né, disse que dá um presentinho para a filhinha dela, né, que ela vem, né, dizendo, ai, minha filha, a gente tem que ajudar os outros, mamãe quer fazer algo para você, mas não é que a mamãe não sabe, a mãe sabe que você é grande, né, a mãe vai, mas na próxima dá e agora vai ter que arrumar o vidro, porque não pode estar circulando com o vidro quebrado, ainda que permita ficar riscado, né. Pronto, e aí eu chorei. Aí eu disse pro Guiai, como que eu vou chorar com uma mãe dessa que além de ajudar a família dos outros, que ela não tem nada que ver, queria comprar uma coisa simbólica para a filha e agora não vai poder, porque o pouquinho que estava guardando vai ter que reformar a janelinha do carrinho dela. Ela perguntou, e o que aconteceu aqui? O senhor viu? Ele disse, eu não vi nada.
E aí ele disse, mas a senhora percebeu que a senhora está parada no lugar de deficiente, não deve, está errado. Ela botou a mão na cabeça, ai meu Deus do céu, desde quando essa vaga de deficiente? Não é, eu sempre paro o meu carro aqui. Ai, essa pintura tá fresca, isso aqui mudaram hoje. Ai, você perdoe que eu nem sabia que aí eu com tanta pressa nem prestei atenção também. Foi prejudicial para o senhor, para alguém. Eu gostaria de ressarcir, se foi, viu? Ai, que feio, né? Eu não percebi mesmo. Ele já ficou assim, né? E ele disse, ai, mas precisava alguém riscar o carro e quebrar a janela do... Aí, mas vamos, o senhor está aqui comigo, me dê a mão, vamos fazer uma oração. Ele não soube onde enfiar a cara, também não conseguiu, porque ela já foi segurando ele. Não conseguiu se abstrair daquele convite tão amoroso dela. Me dê a sua mão. Ele deu, pronto, já estava pronto. Daí ela disse, vamos fazer uma oração pela pessoa que riscou o carro, porque eu não guardo mágoa de ninguém, mas será réu no juízo da própria consciência e pedir a Deus que alivie o fardo dessa pessoa, porque eu mesmo, sem conhecê-la e conhecer seus motivos, já peço a Deus que perdoe, que com Deus esse seja um resultado mais leve possível, porque eu nem mágoa tenho dessa pessoa e nem razão de perdoar, porque eu sei que eu também sou imperfeita e essa pessoa deve estar num dia ruim. Vamos orar por ela, né? Pedir para que ela seja iluminada e que não volte a fazer isso com outra pessoa e que ninguém faça isso com ela de forma nenhuma. Deus abençoa a pessoa que fez isso com meu carro. O senhor sabe que eu não tenho contra essa pessoa nada, só amo-a. E peço ao Senhor que alivie o fardo que será natural chegar de retorno pela maldade feita desnecessariamente. E o Senhor fique sabendo que o Senhor já sabe, mas eu reitero, ou seja, repito veementemente, a mim não deve nada essa pessoa. E eu peço ao Senhor que abençoe e ilumine a cabeça. Amém. O rapaz não sabia onde enfiar a cabeça. O guia botou a mão no coração dele nessa hora. Ele ficou resistente, não, como se de repente não sabia mais assim onde estava quando viu a senhora se despediu, né? Foi correndo para outro compromisso. Ele ficou assim, não sabia se ficou muito arrependido do que fez. De repente não tinha mais razão, né, de ser o que ele, o tanto que ele a maldade que ele queria para ela, porque viu que realmente ali a tinta estava fresca, ela não se deu conta, ele não tinha que ser tão mardoso desse jeito. Aí eu falei, aí acabou por aí, nele o guia disse assim, Karma, fiquei mais um pouco. Daí sai de lá, de dentro, a esposa dele, dizendo que finalmente chegou um anjo naquele hospital que salvou a filhinha deles de morrer. Ai, eu choro, mas não é de tristeza, viu? Aí ele disse, eu não entendi. Ele disse, chegou uma médica aqui que estava salvando outras pessoas no outro hospital. E deixou as coisas lá para salvar nossa filha. Você viu, ela veio para cá agora. Você não viu ela?
Eu saí para ver se eu conseguia dar um abraço nela e agradecer. O senhor agradeceu ela? Daí ele começou a chorar. Ai, eu não sei se eu vou conseguir contar. O senhor me ajuda. Eu vou pedir pro meu guia me ajudar, porque não tá fácil. Daí a esposa falou assim, ela que foi o anjo que é a única que tinha conhecimento do problema da nossa filha. E se demorasse mais um minuto, ela podia morrer. O rapaz ficou assim, sem voz, ele chorou, chorava assim, que soluçava, meu Deus do céu. Daí eu também comecei a chorar assim, de soluçar, e não deu mais para ficar lá, eu voltei pro corpo. Agora o que eu conto, não sei se eu choro ou se eu dou risada, mas eu queria ter ficado um pouquinho mais. Aí foi muito forte para mim aquilo. Aí até agora, a hora que eu lembro. Ai, que difícil, né? Parece um anjo na sua frente e você faz uma maldade para ele. Por isso que eu falo pra você que me escuta. Nunca faça maldade para ninguém, viu? Porque você nunca sabe se aquele não foi ou não vai ser um anjo para você. É salvar quem você mais ama, viu? Por isso que você tem que ver todo mundo, mas todo mundo mesmo, viu? Como um anjo em potencial, porque você nunca sabe. Você nunca sabe qual que é o anjo mesmo, porque no fundo todo mundo tem potencial de botar a mão numa coisa e consertar ela pra gente. E a esposa foi correndo para agradecer, assim, né? Que aí eles levaram para tanto lugar e ela estava assim numa situação que de hoje não passaria. Você nunca se ocupe com maldade para ninguém, viu? Porque um dia acontece isso com você, você vai enfiar sua cara onde? Me diga. Aquela pessoa que você guarda mágoa, tudo por falta de interpretação correta, né? Da sua própria parte. Aí morre do outro lado, vai ver a história inteira. Era um anjo e você não percebeu. Viu? Seja bondosa, seja bondoso. Se tiver dúvida, não julgue. Espera mais um pouco. Se for apoiar para contar uma história, porque você não sabe a procedência daquilo, conta uma história boa. Se ele tivesse conseguido convencer ela a ficar para escutar ele, que ela parou errado e fizer ela mudar de lugar, você acha que a menina ia sobreviver? Não ia. Então ela foi assim, né? Quando ela não pôde escutar ele, ela foi com o coração até um pouco apertado, dizendo: Ai Deus, meu senhor me perdoa, eu queria tanto dar atenção pro moço, mas a criança pode morrer.
Eu tenho que fazer isso, viu? Quando eu voltar, eu falo com ele, o senhor apacenta o coração dele. E o guia dele recebeu essa oração e fez de tudo, né? Mas o ser humano, quando está desconectado, né, da força divina, do próprio guia, faz o que quer e acha bonito, acha lindo, para depois terminar como ele terminou, ajoelhado, chorando, como puxava os cabelos de desespero. O que é que eu fiz, meu Deus? O que é que eu fiz? Você, você é muito cuidado, viu? Pronto. A avó ama você, mas assim de coração, viu? E a avó agradece você de estar com a avó nessas horas que a avó compartilha, né? Um pouquinho dessas coisas que vai acontecendo com a avó, tudo. O que os espíritos falam, porque a avó vê os espíritos, né? O que os espíritos vêm e falam pra mim, né? Que fala pra avó, que eu gosto de dizer que sou vó sua também, viu? Vó adotiva, mas sou. E tudo que eles vão me passando, assim, né? Que eu vejo que é importante compartilhar, eu já venho rapidinho aqui, digo, ai, eu vou compartilhar com meus amigos, meus netos, minhas netas, tudo. Porque cada palavra dessa, né, que ensinamento que os Espíritos nos traz, ai, que tão importante é para esses dias que nem que são de hoje, né, de desafio, de ter que ter coragem, de ter que ter autossuperação, tudo. Que realmente, olha, são assim como bálsamo para a alma. Você veja, né, como que são as situações. O guia desde o começo sabia como que ia desenrolar aquela situação. Aí o homem aprendeu a lição maior da vida dele, viu? Porque eles eram ricos, mas não tinha dinheiro que pagava, era só o conhecimento daquela médica. Que vai ver bem, nem cobrou nada. Depois perguntei pro espírito, ela ganhou alguma coisa? Não, ela só foi socorrer ali, porque precisava dela. Se passou alguma coisa, foi ela perder a argola onde que ela estava e deveria ter ficado. Mas ela não se importa. Se ela perdesse o emprego também, não se importa, porque salvou uma vida. É o juramento do médico. Que, que nem que eu disse no começo, que profissão mais linda, né? De entrega, de abnegação. Todos os médicos devem ser respeitados e respeitar, né? O guarda-pó que carrega nos ombros, porque esse sim tem peso, né? Representa Jesus, maior médico das almas. E a coralva representa a espiritualidade superior, que não tem ali nenhum tipo de mancha, é transparente, é luz. Ele não tem mágoa, ele não tem julgamento, é branco. É aberto, é receptivo, não chega com as crenças dele, não vê ele em primeiro lugar. Aí eu fico tão feliz, né? Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu vou estudar medicina e vou começar e vou terminar, porque não é fácil. Tem que estudar muito, mas muito. E tem que ser muito abnegado, porque as situações que tudo aquilo que cada uma exige das pessoas, olha, é uma missão mesmo. Foi feita para anjo, eu acredito. E que nem tudo, né? Essa também não vai deixar de ser invadida por um ou outro que não tinha nada que ir lá cheirar, não tinha nada que ir lá estudar, porque ai,
Vive em função do dinheiro que ganha, a pessoa é objeto, ora é cifra, e foi perdendo, né, a sensibilidade. Mas como eu falei, nada fica de graça sem resposta. Tudo que você faz vai por teu livro da vida. Então você cuidado de achar que eu vou fazer e ninguém vai perceber, ninguém vai ver e eu vou sair melhor do que entrei. Não vai, não. Mas você não perde por esperar. Aí é todo aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Se Deus deu a você a condição de levantar a envergadura de um guarda-pó nos ombros, e você faz pouco disso, é igual a mediunidade, viu? E você usa isso para benefício próprio, e não tá ali para servir, mas para ser servido. Ai, eu que não queria ser você, viu? Você mesmo vai dizer isso. Eu não queria ser a pessoa que vai ter que colher depois tudo isso que eu plantei. Você vai ver. Porque o remédio é amargo. Ai, quanto eu vejo gente no umbral que tantas oportunidades santas e benditas desperdiçaram. Viu? Não perca você essa oportunidade. De em cada momento ser gentil com os outros. E não é porque pode ser aquele que está diante de você, o anjo que salvará, salvou sua vida e você nem sabe. Mas porque você já conhece Jesus. É o seu evangelho. Entende as suas palavras. Quando ele diz, sobretudo, né? Que você deve perdoar uma pessoa 70 vezes, 7 vezes. E o Emmanuel falou pro Chico, né? Cada pecado. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada pecado. E não acha que você tá na terra para ser servido, para ser servida, viu? Se toparem com você, tropeçarem no você, derrubar uma coisa sua, perdoe. Se não, se perdoe, se foi com o objetivo de fazer maldade para você. Imagine se não foi com o objetivo. Aí mais ainda que você deve perdoar. Por quê? Porque você também erra. Você também se engana, você também tropeça. Às vezes, sem querer, você faz uma maldade. Às vezes, querendo, né? Que é triste, isso é triste, viu? Não faz isso, tá bom? É isso que eu queria contar para você hoje. Ai, esse desdobramento nunca mais eu vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. E eu já deixo gravado para não ter que contar de novo, porque cada vez que eu lembro da, cada detalhinho de que foi acontecendo, eu não aguento. Eu nunca voltei pro corpo. Porque eles ensinam também a gente a ter equilíbrio, né? Mas, ai, a mulher saiu do hospital, veio correndo, dizendo: cadê a médica? Ela era pra estar por aqui, ela passou por aqui. Eu nem tive oportunidade de agradecer ela de ter salvado a nossa filha. E ela ainda fez uma oração com ele para pedir em nome da pessoa que riscou o carro dela, quebrou a janela, que foi ele mesmo. E agora ele tinha a filha salva por ela. E a filhinha dela nem ia poder ter uma festinha de aniversário. Mas Deus é misericordioso, né? Não dá para nós, nem para o médico, nem para ninguém, uma cruz maior do que pode carregar. E ela era o exemplo da mulher de bem, do homem de bem.
que em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, viu? Aceita o que lhe chega, sabe ser afortunado, não é? Quer dizer, sabe que tem muito mais razão em todos os momentos para agradecer do que para reclamar de qualquer coisa que acontece. E vive sendo exemplo de esperança, de esforço, de bondade e de misericórdia. Viu? Vá, anjo de luz. Viu agora por que eu te chamo de anjo de luz? Nunca se sabe. Uma oração que você faz por mim, só, olha, só de vocês me escutar até aqui, você me escuta até aqui, já abençoou minha vida, porque é mais uma luz que permanece acesa, que você podia estar fazendo tanta coisa nesse tempo que passou. E esteve aqui do lado da avó, escutando a avó, né, emanando coisa boa, recebendo coisa boa. Só assim a gente já vai construindo uma sociedade iluminada. Olha que lindo. Vá, anjo de luz. Obrigada, viu, de você ter estado aqui comigo. Ai, eu já acho que foi o dia que eu mais chorei para falar alguma coisa, mas também como que eu não vou? Você me diga, olha o que me acontece. E no desdobramento a gente sente as coisas 2 vezes mais forte, né? A emoção da situação é muito mais forte do que quando você está encarnado, porque você se conecta com a história, né? Toda a história. Viu? Vá, beijo da avó.